Olá pessoal, nós temos recebido várias dúvidas a respeito das mudanças relacionadas aos produtos controlados e então eu resolvi fazer esse material assim de forma bem curta e objetiva para a gente falar sobre 4 situações, né, que estão gerando bastante dúvida nas farmácias, tá? A primeira questão é referente ao SNGPC. Então o pessoal está em dúvida, né, tem nos questionado bastante a respeito, né, da suspensão e da manutenção da suspensão do envio das movimentações do SNGPC. Então, fazendo um breve histórico, o que a gente tem? Né? Desde outubro do ano passado, o SNGPC tem tido problemas com relação ao processamento das informações enviadas. Isso começou em outubro de 2021 e quando chegou em dezembro de 2021, a Anvisa publicou uma norma que suspende os prazos de envio do SNGPC, tá certo? E o que isso significa? Que quando a gente olha na norma do SNGPC, na norma original, ela fala que toda farmácia deveria enviar, né, semanalmente as movimentações, né, e que a gente consideraria dentro do prazo, né, a empresa, né, atendendo aos prazos, que ela tivesse no máximo 10 dias de atraso nas suas movimentações. Então, o que essa resolução de dezembro de 2021 ela determinou? Que estavam suspensos os prazos, ou seja, nenhuma farmácia que não estiver enviando o SNGPC, ela vai estar irregular por não estar cumprindo os prazos, tá ok? Isso já gera uma primeira confusão. Em nenhum momento a Anvisa determinou que o SNGPC está suspenso, tanto que algumas farmácias continuam enviando e conseguem enviar, tá certo? Então, o que a gente tem é que hoje, por falta de envio, nenhuma farmácia vai ser penalizada por isso, ok? Por outro lado, essa mesma resolução fala que no momento que a Anvisa regularizar a situação, as farmácias vão começar a fazer os envios novamente e o SNGPC, pelo menos teoricamente, ele não deixa de existir, tá? Ele continuaria existindo. Então, como orientação, o que a gente tem? Se a sua farmácia, né, está em dia ou está muito próximo da data e consegue enviar, continue enviando o SNGPC, tá certo? Algumas farmácias não vão conseguir enviar, por quê? Nesses problemas de processamento, ocorreram muitas falhas do tipo duplicação. Então, receitas foram duplicadas e baixaram 2 vezes, compras foram duplicadas e entraram 2 vezes. Então, algumas farmácias estão com o sistema completamente fora do estoque. Tá? O estoque não vai bater de jeito nenhum. Então, nesses casos, a gente orienta o quê? Que a farmácia continue fazendo todo o processamento interno, né, no seu sistema, guarde as receitas, emitam os mapas de controle de vigilância sanitária, se é para entregar, entrega, se não é para entregar no seu município, deixe na farmácia, mas gere isso, mantenha isso atualizado, tá ok? Mas até o momento a Anvisa não se pronunciou e o prazo ele continua suspenso, a gente continua na mesma situação. Qualquer novidade a gente vai comunicar a todos, tá ok? Uma segunda questão que tem gerado muitas dúvidas é com relação à cloroquina e hidroxicloroquina. Então a gente tem também, né, voltando no histórico, a gente tem uma resolução de março de 2020, né, que transformou, que tornou obrigatório o envio das movimentações, né, de cloroquina e hidroxicloroquina para o SNGPC. Né? Por que isso foi feito na época? Que por causa da pandemia, a gente teve, né, aquele aumento do consumo de cloroquina e hidroxicloroquina como uma possível forma de tratamento e isso poderia gerar, né, se fosse vendido de forma descabida, desenfreada, como já estava acontecendo, uma possibilidade de desabastecimento. Então, pessoas que faziam uso desses produtos poderiam ficar, né, sem a opção do tratamento, né, que faria o tratamento normal, que não tinha nada, né, com a Covid. Então, elas passaram a ter obrigatoriedade da receita de controlado, tá? Em maio desse ano, de 2022, a gente teve uma portaria publicada, né, que suspendeu, né, o estado de emergência, o estado de pandemia, que acabou com a pandemia. E essa portaria que foi publicada suspendendo o estado de emergência por causa da Covid, ela revogou, ou seja, ela cancelou aquela obrigatoriedade, né, de receita de controlado e de envio de SNGPC e da hidroxicloroquina, tá certo? Então hoje
tanto a hidroxicloroquina como a cloroquina são produtos de venda sob prescrição, mas não prescrição de controlado. É como um omeprazol, um atenolol, que já são produtos faixa vermelha, mas não tem a necessidade da receita de controlados, tá certo? Algumas farmácias ainda, né, já cientes disso, têm questionado o que fazer com o estoque de controlados. E a gente tem orientado, por enquanto, a não mexer com isso. Porque se o SNGPC já não está funcionando corretamente, qualquer tipo de informação, de movimentação desnecessária vai causar mais problemas ainda. Então, não é mais necessário pedir as receitas de controlado, pode ser uma receita comum, e aí a gente sugere que deixe essas alterações, essas mudanças no SNGPC ou nos controlados, deixa lá o saldo quietinho até melhorar essa questão do envio do SNGPC e depois a gente fazer os ajustes de uma forma, né, mais correta e mais controlada, tá ok? E uma outra questão que a gente tem ainda de dúvidas que tem surgido é com relação ao tempo de tratamento dos controlados. Então, anteriormente, a gente tinha, né, que de uma forma geral, que os controlados eles poderiam ser prescritos para 60 dias. A gente tinha algumas variações, mas de maneira geral era isso, né? Então, uma pessoa que tomava uma cápsula por dia, independente do produto, ela poderia tomar, a gente poderia preparar 60 cápsulas para ela. Uma pessoa que ia fazer o uso de 2 cápsulas por dia, a gente poderia preparar até 120, o que daria, né, em torno de, daria na média, né, normalmente 60 dias de tratamento. Em 2020, por causa também da pandemia e por causa da dificuldade de acesso das pessoas aos médicos, a Anvisa ela prorrogou, ela aumentou esse prazo de tratamento, tá? Então, o médico pode prescrever tratamentos maiores. Então, notificação e receita em 2 vias, a notificação B1, né, bromazepam, diazepam, e as receitas de controlados, até 6 meses de tratamento, as de 2 vias, fluoxetina, sertralina, né? As B2 de sibutramina também 6 meses de tratamento. E as B2, para quem está trabalhando com fepramona e femproporex, para até 3 meses. Mas importante, e isso na verdade foi prorrogado, tá? Então, apesar do fim da pandemia, a Anvisa prorrogou, essa é uma das legislações que a Anvisa prorrogou até maio do ano que vem. Então, até maio de 23 isso está valendo, a menos que tenha alguma outra publicação no meio do caminho, tá certo? Mas o que é importante? Que vale o que foi definido e que foi prescrito pelo médico. Se o médico colocar 30 cápsulas, nem a farmácia, nem o paciente tem o poder de alterar. Tá ok? Então, vale o que foi prescrito pelo médico, ou se o médico colocar uso contínuo, aí a gente pode fazer o uso, né? Fazer as cápsulas para até esse tempo de tratamento. 6 meses para sibutramina, notificação B1 e receituário em 2 vias, tá ok? 3 meses para quem trabalhar com fepramona e com o femproporex, tá certo? E por último, ainda com relação a controlados, né, o que a gente tem? A questão da prescrição nacional. A gente também teve, né, uma alteração de uma lei, né, quem trabalha mais tempo em farmácia lembra, né, ou tem ainda esse conceito de que as receitas de controlado elas só valem dentro do estado que ela foi emitida, tá? A gente teve uma publicação que alterou a lei, uma lei de 1973 que determinava isso, e ela fala o quê? Que hoje as receitas, independentemente de ser controlado ou não, elas têm validade em todo o território nacional. Então a gente não tem mais essa situação de obrigatoriedade da receita ser emitida dentro do próprio estado que vai ser manipulada. Tá certo? Então, se uma receita foi emitida em Minas Gerais, ela pode ser manipulada em São Paulo e vice-versa, em qualquer, né, estado do território, tá ok? O que existe que ela não excluiu é uma necessidade de você apresentar essa receita de outro estado para a vigilância do seu município, tá certo? E aí a gente vai ver que em alguns casos a vigilância nem sabe do que a gente está falando, tá certo? Mas hoje legalmente nós estamos habilitados a manipular receitas de controlados emitido em qualquer estado do país, tá ok? Eu procurei não prolongar muito nesse material porque são várias dúvidas para tentar fazer o mais curto e objetivo possível.
E se alguém tiver alguma dúvida relativa a isso ainda, pode entrar em contato que a gente vai poder, né, vai tentar resolver os casos individuais da melhor forma possível. Tá ok? Um abraço a todos e sucesso a todos.